Meus amigos, quando a barca está furando e o rei está fraco, politicamente falando, as pessoas começam a farejar de longe, e é isso que eu estou sentindo aqui no estado do Ceará, que os ventos estão mudando cada vez mais e que a candidatura do Elmano está cada vez mais difícil de se viabilizar. Por que eu estou falando isso? Porque ontem apareceu aqui nas redes sociais uma entrevista que o Ivo Gomes, que para quem não sabe, tava meio que rompido ali, né? A família Ferreira Gomes como um todo tava meio que rompida ali com o Ciro. Ele deu uma entrevista aqui falando que não apoia mais, o que não tem mais nenhuma relação com o governo Elmano e que apoiaria o Ciro Gomes para governador do Ceará. E isso, para mim, pelo menos, é um marco muito grande. Por quê? Porque isso demonstra cada vez mais que, internamente, eles já estão meio que ligados que os ventos estão mudando e que, cara, assim, as coisas não estão, assim, o mar não tá para peixe pro Elmano. Vamos ver aqui o que o Ivo falou aqui, ó. Com a turma do Ciro ou com a turma do Elmano? Se o Ciro for candidato, né? Aqui eu tô vamos colocar, vamos deixar para colocar essas questões objetivas quando elas forem objetivas. Então, no momento, só temos uma candidatura lançada, que é a candidatura do Elmano, que está igual no Alcântara. Igualzinho. Tá igualzinho, contabilizando o negócio de prefeitura. Eu me lembro quando o Lúcio... Olha o que ele fala aqui, que tá igual o Lúcio Alcântara. Tá dizendo o quê? Que ele tem muita prefeitura, mas não tem voto. Perceba. Quando era candidato à reeleição, batia nos pés, tenho 160 prefeituras do povo do CID, tinha 10 prefeituras. E ganhou do Lúcio Alcântara no primeiro turno. Né? Essa comparação aqui que ele fez já deixa claro o que ele tá achando que vai acontecer, né? Você tá dizendo que tá igual. Essa prefeitura é uma faca de 2 legumes, como diz o Maturco, né? Então vamos aguardar. Mas a primeiro momento o Elmano está descartado. Não, eu estou dizendo que eu não tenho compromisso mais com ele. Nem de votar. Nada, não tenho nenhum compromisso. Zero compromisso. Para mim está desfeito qualquer tipo de compromisso que a gente tinha. Você está esperando a posição do Ciro? Não, estou esperando o cenário. Você faria campanha do Ciro? Claro que eu faria. Lógico que eu faria. O Ciro seria o melhor presidente que o Brasil teria. Avalia o melhor governador do Ceará. Então, o que é que se atribui essa onda Ciro que está rodando as cidades, que é nas pesquisas, mas a gente vê muito nas ruas, na boca. Parece assim, é uma onda mesmo. Tem vários componentes na minha análise, né? Tem um componente de fazer justiça, que o eleitor tem isso também. Você vê, por exemplo, no caso do geralmente quem não ganha, por exemplo, para prefeito, aí vai para o Tribunal Federal, tem uma votação consagrada. As pessoas tendem a... Porque o eleitor é bom de coração, ele tem que tomar aquela decisão dura de excluir, de ter que votar num, mas tinha vontade de que aquele outro também fosse, mas não dá essa escolha. Então é que sim, o eleitor é sábio, ele escolhe compensar, por assim dizer. Então o Ciro não foi presidente, então ele será um bom governador, porque já foi, é durão, então tem essa coisa da segurança, né? Aí agora as pessoas veem no Ciro assim, muito pulso, altivez, determinação e tal, às vezes tem um componente. E a memória, né, de muitos, de quando ele foi governador, foi um excelente governador, realizado. Eu acho que o que ele fala aqui, o maior componente, é de fato isso que, assim, as pessoas têm uma memória do governo do Ciro muito grande, da época que ele governou, não só as pessoas que viveram isso, mas também as pessoas que, né, que veem a atuação, assim, o próprio governo do Cid também, que apesar de que hoje está rompido, mas é da verve da família ali, então, assim, eu acho que as pessoas têm essa lembrança e como eu já falei em vídeos anteriores, eu sinto que os ventos estão de mudança aqui no estado do Ceará. Então, assim, é natural que uma candidatura de mudança e que se torna viável pelo fato de não ser 100% bolsonarista, porque é difícil uma candidatura 100% bolsonarista ganhar aqui no Ceará, dado que é um estado que tende a ter uma votação mais à esquerda, então é uma candidatura muito viável, né? E, aparentemente, o Ivo tá notando isso, né? E aí, é interessante a gente ver aqui, né? Algumas pessoas postando aqui, né? A galera falando aqui, ó. Ivo Gomes descarta apoio ao Elmano e declara que caminhará com seu irmão Cid Gomes no Ceará. Na verdade, não é bem que ele declarou isso, né? Ele disse que, vai avaliar e tal, mas... Tendência, né, é que sim, e aqui já tem uma certa repercussão, que o Donizete fala o seguinte aqui, ó, o PT rompe com os Ferreira Gomes em Sobral, diretório municipal do PT de Sobral impulsou o novo presidente Emerson Cristiano, a antiga presidente Cristiane Coelho comunicou que o PT deverá
ter candidatura própria à Prefeitura de Sobral. Para quem não sabe, Sobral é o reduto, né, ali dos Ferreira Gomes. E nada de apoiar o nome da família Ferreira Gomes. Esse anúncio já seria uma retaliação à entrevista do Ivo Gomes com ataques ao governador Elmano. Nesse conflito entre PT e família Ferreira Gomes, a dúvida: Cid Gomes continuará a se aliar ao PT do Ceará contra os seus irmãos, aceitando ser candidato ao Senado pela chapa do Elmano? Por quê? Porque, na verdade, o que se comunica aqui, o que se conta, é que o Cid Gomes mantém, né, essa aliança, o Cid, que é um dos Ferreira Gomes, mantém essa aliança com o PT pelo fato de que está cavando ali uma vaguinha para disputar o Senado Federal com o apoio do PT, que ele sabe que é muito forte aqui no Ceará. Mas o próprio Cid, ele já vem dando umas rateadas ali, né? Se você observar aqui, ó, olha essa declaração do Cid aqui, ó. Isso aqui foi 5 de dezembro, olha essa declaração do Cid. O Lula foi presidente 2 mandatos e, a meu juízo, não deveria ter disputado o 3º mandato. Pois não é, mano. E muito menos o 4º. Vai pro 5º, porque né? Eu guardo coerência com aquilo que eu disse. É bom fazer, mas é bom você dar oportunidades. Se o Lula morrer, quem é o sucessor dele? E sendo justo aqui com o Cid, isso aqui é uma coisa que os Ferreira Gomes sempre fizeram. Assim, você pode ver que não tem apego ao poder, assim, no sentido de que, pô, quanto tempo faz que o Ciro, até comentei isso, quanto tempo faz que o Ciro não tem cargo político? Assim, você não vê, né? E, por exemplo, quando o Cid saiu, o Cid ficou os 8 anos aqui, eles poderiam ter colocado, por exemplo, o Ciro de novo, se quisesse, ou poderiam ter colocado alguém da família, e não foi isso que eles fizeram, né? Eles deram abertura para que surgisse o Camilo Santana, inclusive que apunhalou eles pelas costas, né? Eles mais o Ciro do que qualquer um, né? Porque o Cid ainda tá no grupo político. Mas assim, realmente eles floresceram lideranças novas, o próprio Roberto Cláudio, que foi, assim, pelo menos assim, para todos com quem eu converso, o melhor prefeito dos últimos anos da cidade de Fortaleza. Então, eles deram a oportunidade para florescer lideranças que não eram propriamente da família Ferreira Gomes. Mas o PT não faz isso, né? O PT é aquele estilo petista de ser que é, assim, nada vai florescer embaixo de mim que não seja eu. Hein? Você acha? Você acredita? 0. O sucessor, você disse, ele morreu, o Alckmin assume a presidência. Eu estou falando como liderança política. Ó, tem o político Mangueira e tem o político Cajueiro. Cajueiro, você planta café embaixo e nasce bem. Planta pimenta do reino, nasce bem. Planta uma série de coisas, nasce bem. Na Mangueira, não nasce nada embaixo. Então, a meu juízo, Lula é um político Mangueira. Ele não estimula lideranças, tá certo? Ele não dá oportunidade para a liderança. É ele, depois dele, ele de novo. Em 5º lugar vem um paulista. Já diria Tami, declarações duríssimas aqui e que me parece que já, assim, não sei se o Cid vai se unir. Eu acho até que, assim, quanto mais perto vai chegando e mais as pessoas vão notando que uma candidatura do Elmano ela não é uma candidatura tão viável assim, mais a galera vai se agrupando, né? Porque todo mundo quer estar perto do poder. Então, pelas últimas pesquisas e por se mostrar uma candidatura muito viável, eu acredito muito que o Ciro vai ter muito apoio. E como o próprio Cid falou, existe uma lembrança muito grande das pessoas em relação ao Ciro. Aqui ele tem uma máquina política maior. Você vê que é diferente do resto do Brasil. Na medida que ele vai tendo mais apoio nas pesquisas, vai pontuando melhor nas pesquisas, as pessoas já vão se juntando porque vão vendo que a coisa tá de mudança e eles sabem a força que eles têm aqui dentro do Ceará. Então, todo mundo quer estar perto. Então, é muito mais fácil você ter uma máquina política para poder manobrar dentro do Ceará do que você ter uma máquina política para manobrar uma eleição federal que, dependeria de muito mais máquina espalhada por todo o Brasil, coisa que o Ciro não tem. Então, assim, eu acho que a tendência é que a gente tenha eu tô colocando aqui de novo. A tendência é que a gente tenha um Ciro, talvez não reunindo toda a família, não sei o que vai acontecer com o Cid Gomes, mas a tendência é que a gente tenha um Ciro com muito apoio para 2026 aí, se ele for de fato ser governador do Ceará, o que ele ainda nega, né? Ele, né, pelo menos as últimas entrevistas que eu vi, ele tá sempre falando, não quero ser, mas tem uma responsabilidade com o Ceará, deixou meio dúbio ali. Vamos ver o que vai rolar. São cenas dos próximos capítulos. Era isso pelo vídeo agora.
Se inscrevam aqui no canal, tamo de volta, vamos cobrir as eleições de 2026 aqui no Ceará, se a gente tiver o Ciro vai ser mais interessante ainda, vamos cobrir aí o cenário nacional também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, deixar um like aqui e deixar pautas aqui, comentar para ajudar no crescimento do canal também, beleza? Era isso pelo vídeo agora, tamo junto e valeu!